Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Quando pressionados a dizer a verdade maior, os videntes védicos emitiam duas palavras que deixam de ponta cabeça todas nossas noções aceitas sobre a realidade. Aham Brahmasmi, em tradução livre, seria Eu sou tudo, criado e não criado, ou, mais sucintamente, Eu sou o universo. O sânscrito diz literalmente Eu sou Brahman. Brahman é um termo de grande abrangência e, portanto, intraduzível. Ele significa todas as coisas na criação, mentais, físicas e espirituais, bem como sua fonte não criada. Ser tudo ou mesmo algo além dos limites do corpo físico soa muito estranho aos ouvidos ocidentais. Conta-se uma história sobre uma dama inglesa que viajava pelo norte da Índia e foi levada às cavernas ao longo do Ganges, onde os iogues se entregavam à meditação profunda. Ela foi recebida por um deles com grande amabilidade. No final da visita, disse-lhe: Pode ser que o senhor não saia com frequência daqui, mas seria um prazer levá-lo para conhecer Londres. Madame, respondeu o yogi com toda a tranquilidade, eu sou Londres. Em suas parábolas, os rishis demonstravam grande talento para enganar o intelecto. Uma das mais famosas é sobre um jovem chamado Suitaketu, que saiu de sua casa para estudar os Vedas. Na antiga Índia, isso significava morar com os sacerdotes e decorar longas passagens dos textos sagrados. O rapaz fica fora de casa por 12 anos. Quando finalmente retorna, está todo orgulhoso dos conhecimentos que adquiriu. Seu pai, um tanto aborrecido, mas achando graça, decide acabar com aquela pose. Eis um trecho do diálogo que se segue. Vá apanhar um fruto daquela figueira brava, diz o pai de Suetaketu. Aqui está, senhor. Abra-o ao meio e diga-me o que está vendo dentro dele. Muitas sementinhas, senhor. Pegue uma delas, abra-a ao meio e diga-me o que vê dentro. Nada, senhor. Então o pai disse, a mais sutil essência dessa fruta é nada para você, meu filho, mas acredite-me, desse nada surgiu esta enorme figueira brava. E acrescentou, aquele ser que é a essência mais sutil de tudo, a suprema realidade, a alma de tudo o que existe, aquele é você, Suataketu. Na verdade, essa é uma história muito quântica. O universo, como a enorme figueira brava, surge de uma semente que nada contém. Sem uma metáfora como a da semente e a árvore, nossa mente não tem como captar o que é um nada assim, uma vez que ele é menor do que o conceito menor e mais antigo do que o Big Bang. O mistério mais profundo do conto é que o próprio Suataketu é feito dessa mesma essência inimaginável que tudo permeia. Para descobrir o que o pai de Suataketu quis dizer, devemos explorar o sentido de percepção, que é a base da sabedoria dos rishis. Eu sou tudo implica uma capacidade de transcender o fluxo normal do tempo e os limites normais do espaço. A despeito de seu brilho intuitivo, Einstein não saiu do rio do tempo, exceto mentalmente. Ele afirmou que teve experiência de autoexpansão onde não havia, abre aspas, nem evolução, nem destino, só ser, fecha aspas. Mas esses episódios não entravam diretamente em seu trabalho científico.
Como todos os físicos, Einstein mantinha-se fiel ao método objetivo e escrupulosamente excluía sua própria consciência de suas teorias. Sua procura por um campo unificado que abrangeria todo o tempo e espaço foi um empreendimento puramente matemático. Para os Riches, essa é a atitude que torna a física incompleta. Não somos meros espectadores espreitando o campo unificado, diziam. Nós somos o campo unificado. Para atingirmos além do corpo físico, precisamos ampliar a influência da inteligência. Mesmo quando estamos tranquilamente sentados, cada um de nossos pensamentos cria uma onda no campo unificado. Ela ondula através de todas as camadas de ego, intelecto, sentidos e matéria, propagando-se em círculos cada vez maiores. Somos como uma luz que irradia não fótons, mas consciência. À medida que se irradiam, nossos pensamentos têm um efeito sobre tudo o que existe na natureza. A física já reconhece esse fato para fontes de energia. Qualquer luz, seja uma estrela ou uma vela, envia suas ondas por todo o campo quântico do eletromagnetismo, indo até o infinito, em todas as direções. Os Riches tomaram esse princípio e o humanizaram. O sistema nervoso deles, de fato, registrava o efeito distante que um pensamento produz, e isso lhes era tão real como nos é ver a luz. Mas somos limitados em nossa percepção. Estarmos confinados ao estado de vigília nos impede de perceber as mudanças sutis que estamos produzindo em todos os lugares. Algum efeito está sempre presente. Deve ficar firmemente estabelecido na mente de cada indivíduo que ele é parte de toda a vida do universo e que seu relacionamento com a vida universal é de uma célula com o corpo inteiro, escreveu o Maharishi em Ciência do Ser e Arte de Viver. Por milhares de anos, os Riches afirmaram a existência dessa relação. O homem se movimenta, vive e respira no corpo cósmico. Se é assim, então a natureza está tão viva como nós. A distinção entre aqui dentro e lá fora é falsa, como se as células do coração não dessem importância às da pele, porque elas não estão em seu interior. O Maharishi continua: os limites da vida individual não se restringem aos do corpo, nem mesmo aos da família de alguém ou da casa de alguém. Eles se estendem muito além dessas esferas para o horizonte ilimitado da vida cósmica infinita. Sabendo disso, os Riches tornaram-se indivíduos extremamente poderosos, mas não no sentido comum. Enquanto a maioria dos homens está interessada no poder material, os Riches desejavam o poder da percepção. Para eles, o nível material do mundo era grosseiro. O real poder da natureza está bem perto da fonte, e o poder máximo deve estar dentro dela. Compreender que a mente está acima da matéria não é uma noção mística. Se você quer construir um arranha-céu, não começa por juntar concreto e aço. Você procura um arquiteto, cujo intelecto prepara o projeto que deve existir antes do início da obra. Esse projeto contém mais do poder para se construir um prédio do que o contido na mão de obra. Certos campos, como a música, a matemática e a física quântica, praticamente não progridem sem gênios que trabalham em profundo silêncio. O método de investigação preferido por Einstein não era trabalhar em laboratório, mas realizar experimentos mentais. Tinha por hábito fazer isso muito antes de alcançar fama e posição. Como ele um dia recordou, estava colocando relógios aqui e ali no universo, antes de poder comprar um de verdade para sua casa. Para os Riches, pareceria estranho colocarmos nossa inteligência em campos tão pequenos e isolados de conhecimento. Nosso condicionamento social proíbe a perspectiva cósmica, não por condená-la, mas porque fornece ocupações que nos distraem. Para quem está cercado de tijolos e argamassa,
é difícil aprender arquitetura. Atualmente, um campo como a medicina é tão complicado que se alguém disser "este paciente pode ser tratado por meio do fluxo da inteligência", será ouvido com descrédito. O estado ilimitado não é visto com frequência em nossa sociedade, enquanto seu oposto é absolutamente epidêmico. Todos os dias, os psiquiatras deparam com pacientes aleijados por limites, pessoas que programaram em si mesmas a culpa, a ansiedade ou inseguranças inomináveis. Os que adquiriram fobias são exemplos extremos desse fato, uma vez que seu medo mortal é absolutamente desproporcional em relação a qualquer perigo real. Se você leva um agorafóbico, alguém que teme espaços abertos, para passear de carro, ele demonstra intensa ansiedade. Se você parar num campo aberto e o mandar sair do carro, ele ficará tão paralisado como uma pessoa normal ficaria se lhe ordenassem saltar num precipício. Tente forçá-lo e o agorafóbico reagirá como se estivesse lutando pela vida. A angústia mais aguda do fóbico é saber que ele criou a própria condição. Entretanto, sua vontade não é a suficiente para romper o padrão que ele programou na própria fisiologia. Abre parênteses. Um agorafóbico da Inglaterra estava tão infeliz e envergonhado de sua fobia que resolveu se suicidar. O método que escolheu foi dirigir seu carro por 3 quilômetros, algo que tinha certeza lhe seria letal. Quando isso falhou, de início ele sentiu-se apavorado, mas pouco depois descobriu que sua fobia havia diminuído. Acidentalmente, esse homem descobrira a terapia chamada imersão, que os psiquiatras usam às vezes para arrancar fóbicos graves da irrealidade. Fecha parênteses. Os limites criados pela ciência são os mais confinadores. Pessoas que nunca ouviram falar em Veda geralmente conhecem a palavra Maya ou ilusão. Em sânscrito, ela significa o que não é. Esse termo é muito mal compreendido. Os rishis não usavam a palavra Maya para dizer que algo não existe, como uma miragem. Maya, na verdade, é a ilusão de fronteiras, a criação de uma mente que perdeu a perspectiva cósmica. Ela surge quando se vê 1 milhão de coisas lá fora e se deixa de perceber uma coisa, o campo invisível, que é a origem do universo. Para quem lê os textos dos grandes rishis, não é de admirar que eles considerassem Maya um mau substituto para a perspectiva cósmica. O Yoga Vasistita diz, abre aspas, na infinita consciência, em cada átomo dela, universos vêm e vão, como partículas de pó flutuando num raio de luz que brilha através de um furo no telhado. Fecha aspas. A realidade quântica transborda das páginas de Vasistita, porque ele percebeu a perspectiva que ela lhe mostrou. Em cada átomo existem mundos dentro de mundos. Demolir as fronteiras não faz o mundo relativo desaparecer, mas lhe acrescenta uma outra dimensão de realidade. A realidade torna-se ilimitada. Quando as paredes caem, o mundo pode se expandir, e isso, de acordo com os rishis, é o que faz toda a diferença entre um mundo que poderia ser um paraíso e um que se transforma no inferno. O mecanismo por trás das fobias pode ser usado de maneira exatamente oposta, ou seja, na demolição de paredes e não em sua construção. Podemos falar com igual facilidade e com muito mais alegria de pessoas que dominaram medos supostamente normais. As equipes de construção de arranha-céus costumam incluir uma grande proporção de índios Mohawk, que eram criados sem medo de alturas. A mesma coragem pode ser formada pouco a pouco por meio da prática, como acontece, por exemplo, com o malabarista que caminha numa corda bamba. Essa flexibilidade não se limita a estados psicológicos. Os nutricionistas têm abundantes provas científicas para demonstrar que o corpo precisa receber
certa quantidade diária de vitaminas e de minerais para não sucumbir a doenças da carência. O caso clássico é do escorbuto, um mal que afligia toda a marinha inglesa na época em que os homens se alimentavam apenas com biscoitos, carne salgada e rum, sem receberem a vitamina C encontrada em frutas e hortaliças. No entanto, durante séculos e séculos, existiram culturas em todo o mundo que nunca ingeriram a quantidade de vitaminas considerada necessária para o ser humano e se adaptaram perfeitamente bem. Os índios Tarahumara, do norte do estado de Sonora, no México, ficaram famosos entre os estudiosos da fisiologia porque podem correr de 40 a 75 quilômetros por dia em altas altitudes sem nenhum desconforto. Tribos inteiras fazem maratonas desse tipo todas as semanas. Quando o vencedor de uma delas foi examinado 2 minutos depois de cruzar a linha de chegada, um fisiologista americano constatou que os batimentos cardíacos desse homem estavam mais vagarosos do que no início da corrida. O que amplifica esse notável feito é que os Tarahumara praticamente só se alimentam de milho. Uma família consome cerca de 100 quilos por ano, metade dos quais são transformados em cerveja. Outras fontes de nutrição, como raízes, são disponíveis apenas em pequenas quantidades durante uma limitada época de colheita. Sendo capazes de sobreviver com uma dieta tão absurdamente abaixo do padrão normal, esses índios mostram uma flexibilidade quase infinita do sistema mente-corpo. Por ironia, povos nativos desse tipo têm uma adaptação tão perfeita que, ao serem alimentados com uma dieta balanceada, fortificada com vitaminas e minerais, muitos deles desenvolvem, em proporções epidêmicas, doenças cardíacas, hipertensão, problemas de pele e dentes cariados, males que não tinham antes. Não há dúvida de que esses exemplos desafiam toda a nossa concepção do que é normal. Temos amplos indícios em nossa própria cultura de que o que existe de mais normal em nós é a capacidade para criar nossa própria realidade. Como disse Sir John Eccles aos parapsicólogos, achamos incompreensível que nosso pensamento seja capaz de mover moléculas. No entanto, sempre convivemos confortavelmente com essa impossibilidade. Os rishis simplesmente ampliam muito nossa zona de conforto, conduzindo-a para dentro da normalidade do infinito. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.